professor Marcos Marinho no Tá Fazendo o Quê? O seu programa semanal multiplataforma, olha só, um videocast multiplataforma que vai te mostrar exatamente o que os políticos estão fazendo por você. Aqui na PUC TV, às terças-feiras, 22h30, e no YouTube, quando você quiser nos assistir. Ah, tem também Spotify. Segunda semana, segundo programa, e vou te falar uma coisa, este programa aqui, ele tem um certo quê de emocionante, porque eu entrevisto uma amiga, né? Então perceber que com a gente é assim, a gente é meio nepotista, assim, a gente traz se a gente gosta só do nosso programa. Mas quem você quiser que a gente traga, entra lá no nosso canal no YouTube, deixa mensagem, indica o prefeito da sua cidade, seu vereador, seu deputado, o que será que esses caras estão fazendo? Manda o nome, a gente vai atrás. Se tiver fazendo alguma coisa, tenho certeza que vai querer mostrar pra você. Ela, a minha convidada de hoje, eu sei que tá fazendo coisa pra caramba, pra caramba. A mulher é simplesmente vereadora por Goiânia, socióloga, presidenta do PSDB de Goiânia, ativista da escola pública e pelos direitos das mulheres, evangélica, pela laicidade, flamenguista e mãe do Davi. Ela é Ava Santiago. Ava, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar mais uma vez um convite meu. Seus convites são como as ofertas do Poderoso Chefão, convites irrecusáveis. Ai de mim se não viesse. Obrigada por estar aqui. Que isso, você, além de ser flamenguista, nós vamos falar disso só no final do programa de hoje, né? A gente já bateu altos papos sobre altos assuntos dessa caminhada que a gente tem se encontrado na Rádio Interativa, no meu canal do YouTube, no podcast da Rádio Terra, e agora eu tenho a oportunidade, né, nesse momento tão emblemático que a gente está vivendo, de virar para você e perguntar, então, vereadora Ava Santiago, candidata a deputada federal em 2022, tá fazendo o que pós-eleição? Eu ainda não vivi o pós-eleição, né, porque, como eu sempre digo, Marinho, eu tenho por vocação ter lado, e ter lado costuma ser uma agenda muito extensa. Quando você tem lado, você não fica parado, né? Você está movimentando aquilo que você acredita. Então, eu individualmente declarei apoio ao Lula no primeiro turno. Logo no segundo turno, como primeira mulher a presidir o PSDB de Goiânia, conseguimos uma decisão unânime da executiva do PSDB de Goiânia para apoiar o Lula no segundo turno. E, paralelo a isso, eu vinha já produzindo, não por causa da eleição, mas acabou, obviamente, chegando dentro da eleição, eu já vinha produzindo muito conteúdo e reflexões em relação à forma como o bolsonarismo sitiou o evangelicalismo brasileiro, para pensar alternativas de como existir enquanto evangélico, enquanto cristão, mas especificamente cristão evangélico, dentro de uma seara que tenta instrumentalizar e sequestrar a nossa fé o tempo todo para um projeto de poder. E aí a presidência do PSDB, o apoio da executiva ao Lula no segundo turno, essa reflexão que eu vinha fazendo sobre os evangélicos nesse processo político, tudo isso me deixou com uma agenda superlotada. Então, foi um mês que eu não parei em casa, não parei em Goiânia, rodei Goiás, rodei o Brasil, falando sobre isso, a convite de igrejas, a convite de rádios e televisões, de professoras e, por fim, a convite do presidente Lula. Então, o pós-eleição, ele me serviu muito mais para pensar além do meu projeto, além das ideias que eu compartilhei com quem caminha comigo, e pensar o Brasil de forma mais abrangente e profunda, dadas as convergências do que para nós é urgente. Então, e bacana, porque assim, você basicamente transitou por todas as perguntas que eu pus no meu roteiro aqui. Olha só, a gente não combinou isso, viu? Cara, você conseguiu um protagonismo, uma visibilidade no cenário nacional da política, né? Você, mesmo não tendo vencido a eleição que você disputou agora em 2022, você conseguiu brilhar em palcos que poucas goianas conseguiram. Como é que você está lidando com isso? Porque, assim, de fato, você foi alçada ao papel de grande relevância na campanha do Lula. Você foi cooptada por TVs nacionais para falar, teve essa possibilidade de sair fora de Goiás para comentar o seu posicionamento político, né? Político e religioso, que eu acho mais bacana.
e mantendo a aba Santiago, que a gente está acostumado a ver aqui em Goiânia, né? A princesa do Centrão. Tchutchuca. A princesa do Centrão. Como é que você está lidando com isso agora? Olha, é interessante você pontuar isso, porque embora a minha agenda tenha ficado muito mais atordoada e muitas pessoas tenham me procurado, eu mantive o que me fez ser quem eu sou, né? Então, um dia eu estava com o Lula, no outro dia eu estava contigo aqui, celebrando o lançamento desse videocast, porque esses picos de visibilidade, eles são muito importantes, mas eles não são substanciais da jornada de alguém que pensa política enquanto ferramenta coletiva de transformação da realidade prática. Eu preciso falar ao Brasil, mas eu preciso agir localmente, trabalhando por Goiânia, construindo uma cidade mais justa, porque quando me perguntarem, e eu estava em Brasília, passei essa semana toda em Brasília, né, o PSDB Nacional em discussão, em 48 horas eu encontrei 6 governadores, ministros, deputados, então, assim, foi uma agenda muito intensa, e eu preciso ter, além das minhas reflexões, a mostrar. Eu preciso ter resultados do que essas reflexões provocam na realidade de quem depende do meu trabalho para que a vida melhore. Uhum. Então é justamente por isso que eu vou lá, falo, sento com assim, para você ter ideia, são processos surpreendentes que acontecem, né? Porque eu estava comentando isso ontem em um outro podcast. Pós-eleição, fiz uma fala na rádio sobre a vinda da Damares a Goiânia, sobre toda a tragédia que estava implícita naquela fala de Damares e também explícita. Botei um corte nas redes sociais e fui para a rua, que é onde eu gosto de estar. A rua é o meu lugar preferido do mundo, depois do colo dos meus amores, que são meu marido e meu filho. E aí eu, de repente, olhei meu celular, o Gregório do Vivier repostando vídeo, não sei o que e tal. Massa. Aí, no dia seguinte, a Andréa Sadi começou a me seguir. No outro dia, aí ela pegou meu telefone. Ela queria conversar comigo para entender o cenário, ela me queria como fonte, né, e não necessariamente como uma entrevistada. No meio da conversa, ela falou, não, peraí, eu preciso que você fale isso no meu programa. Eu preciso que você fale isso ao Brasil. Hoje, era 10 horas da manhã, eu tava na cidade de Goiás. Eu falei, tá, beleza, eu tenho um evento, eu entro depois. Fui pro evento de declaração do PSDB ao Lula, tudo aconteceu ao mesmo tempo. No evento... Também teve um episódio que ganhou grande visibilidade, que foi uma bolsonarista que estava infiltrada. Eu lembro disso. E veio me abordar. Aquilo. Não, uma coisa horrorosa. Só que, assim, você me conhece há tempo suficiente para saber que a minha firmeza não engole a minha serenidade. Então, na hora que ela veio, ela não conseguiu me desestabilizar. Isso foi muito interessante, foi um post twist gigante. Porque ela veio com o celular na minha cara, fazendo uma pergunta, e eu disse, cara, que pergunta boa. Se você tivesse no evento do Bolsonaro, você não dava conta, mas você está entre democratas. E isso desestabilizou essa mulher completamente e também ganhou uma grande visibilidade, né? Então, em seguida, eu fui para a Globo News. Quando eu aí saí da Globo News, fui beber com minha família. Quando eu abri, todos os principais jornalistas do país, todo mundo estava me seguindo. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu respeito. Isso é uma coisa que a internet traz que não tem como, né, cara? Que doideira. Cara, a hora que você tava lá, sociologia no FG, você pensava, não, um dia eu vou estar na Globo News e a galera da top do jornalismo vai me seguir. A Miriam Leitão, a Cristiane Lobo compartilhando, aliás, a Cristiane Lobo não, a Miriam Leitão, a Andréa Sadi, o Valdo, todo mundo compartilhando a minha entrevista, dizendo, meu Deus, que impressionante, que formidável. Isso é muito interessante também para a gente pensar onde Goiás está no processo da construção do volume da política, porque nós somos um estado periférico. Então, foi uma reflexão que eu fiz com alguns amigos. Cara, eu falei o que eu falo sempre, o que eu tô sempre dizendo há anos aqui no boteco, no microfone contigo, nas rádios que eu participo, e de repente uma fala ganhou notoriedade e isso me startou a um player nacional. Mas isso mostra como a gente tem uma dificuldade muito grande de extrapolar o eixo Rio-São Paulo, porque você tem pessoas com ampla visibilidade dizendo obviedades e pessoas brilhantes aqui produzindo conteúdo de ampla qualidade que não vira nacional. Então, além de tudo, eu também tirei esse tempo para fazer uma reflexão sobre a importância de decolonizar os espaços de mídia abertos, né? A gente sempre fala muito assim, de furar a bolha na perspectiva
de realmente conseguir sair para não ficar preso numa caixa de ressonância. Mas esse caso é furar a bolha para mostrar que aqui em Goiás, gente, tem gente muito foda, muito boa, que pensa pra caramba, que reflete, que não fica só falando groselha, né, como gosta de dizer o nosso amigo Pablo, que estuda o que tá falando, que trabalha sério em prol daquilo. Mas aí tem que dar atenção. Olha pra cá, ó, Goiás tem gente boa, Guaraba, tem uma galera muito boa aqui. Basta dar ouvidos, né? E aí tem um ponto que eu tenho que perguntar, porque assim, você trabalha com a quebra de estereótipo, né? Sim. Vamos falar a verdade. A sua comunicação toda ela é pautada na quebra de estereótipo. Eu adoro, acho bom pra caramba, mas eu reconheço que é muito arriscado. Alguém tentar imitar a Ava e fazer uma coisa tosca e esdrúxula. Uhum. Essa quebra de estereótipo, quando é que vocês entenderam? Falaram, cara, esse aqui é o meu caminho. Porque a gente sabe que quando a gente vai entrar pra vida pública, né? Pegar microfone, pegar câmera, às vezes você tem que dar uma moldada no seu discurso. E vocês optaram, não, o nosso discurso é esse, a gente vai para essa quebra de paradigma mesmo, a gente vai trabalhar a nossa comunicação nessa pegada e vamos enfrentar o que vier. E aí eu já emendo com uma segunda pergunta. Você tem enfrentado muito preconceito no meio evangélico pelos seus posicionamentos políticos? E você até pontuou a questão de apoiar o presidente Lula e grande parte dos evangélicos, pelo menos que se diz evangélicos, estavam muito atrelados ao bolsonarismo. Como é que você lidou com isso também? Nossa, são duas perguntas muito diferentes, então eu vou trabalhar por bloco. Em relação aos estereótipos, você mencionou um negócio muito interessante, que é se alguém tentar imitar a Ava, pode ficar esdrúxulo. Na verdade, a política tem uma tendência, ela, de certa forma, te atrai para um lugar de obviedades, porque as surpresas, o imponderável é sempre um susto, né? E a gente trabalha isso até na sociologia, assim. A política, quanto mais previsível, mais acertada, mais assertiva ela é, embora, muitas vezes, o alcance dela diminua. Porque você faz a opção da previsibilidade, você tem a fórmula que funciona, mas não necessariamente a fórmula que funciona é capaz de te impulsionar para outros territórios que você nunca navegou. Dito isso, é muito importante que quem está nos ouvindo, nos assistindo, compreenda que eu não precisei fabricar um personagem. Essa sou eu. Se você me encontrar na igreja, se você me encontrar no boteco, se você me encontrar na Câmara de Goiânia, eu tenho, obviamente, eu tenho bom senso de saber a diferença de um lugar para o outro, como eu devo me portar nesses lugares, mas eu tenho traços elementares da minha personalidade, da minha performance pública, que são inegociáveis e que estão em todos esses lugares. Isso facilita muito a minha vida, porque quando você assume uma performance, você precisa se manter no palco o tempo inteiro fazendo aquela performance e ninguém consegue. Aí a hora que você derrapa, você entra em contradição. Ainda mais agora que tá Big Brother, o tempo todo ele tá te vendo, tá te filmando. E isso vira um tribunal. Esse é um dos feedbacks que eu mais recebo. Ava, eu não concordo com tudo que você fala, mas uma coisa que eu admiro é que você é a mesma pessoa em todos os lugares. Você nunca vai me ver fazendo um discurso na minha igreja e outro discurso na Câmara, ou um discurso na Câmara e outro no boteco, ou vivendo a vida pública diferente do que eu vivo a vida privada. E é exatamente isso que faz, por exemplo, com que o meu grupo, que está comigo, politicamente falando, sejam amigos que também estão comigo há mais de uma década, porque não tem os mistérios, né? Depois que entra na política as coisas mudam. Não, é a mesma coisa. Mas para isso, você tem que saber que a sua personalidade, os seus traços elementares, eles vão te expandir caminhos e eles também vão te fechar portas. Sim. E você tem que estar disposto a essa escolha. Muita gente, infelizmente, não dá conta disso e acaba caindo no lugar que esse lugar será, vá por mim, nos próximos anos, o lugar mais ingrato da política, a neutralidade, a mornidão, a ausência de posicionamento. Quantas vezes eu ouço os vereadores, amigos deputados, até senadores me dizendo: para que se envolver nisso? Para que se posicionar sobre isso? Já tem até o meme, né? Neutro é sabão. Exatamente. Neutro é sabão. Tem o meme, mas as pessoas, eu não quero me envolver com essa pauta, eu não posso me envolver com esse assunto, ou para que eu devo me posicionar? Nós estamos, e a eleição mostrou isso, a eleição, ela
de certa forma, desestruturou o espectro do centro. A gente precisa de posicionamento, a gente precisa ter lado, e ter lado necessariamente significa prejuízo. Porque se eu estou de um lado, eu não estou do outro. Se eu estou ganhando de um lado, eu estou perdendo de outro. Cada escolha uma renúncia, né? E aí você precisa entender que nenhum prejuízo causado por posicionamento é maior do que a tranquilidade de saber que você não será pego em contradição dentro da performance que você escolheu, porque você é aquilo mesmo. Não, excelente. Sobre a igreja agora, respondendo, olha, não é preconceito por quem eu sou. Eu tenho enfrentamentos, eu tenho debates e eu tenho perseguições. Eu acho que preconceito é produto de uma primeira impressão. De um desconhecimento. De um desconhecimento. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de uma pessoa que comunica e faz política publicamente há 15 anos. No mínimo 15 anos. As pessoas me conhecem, eu tenho serviço mostrado, muito, não é pouco. Eu tenho um discurso consolidado. Se você procurar nas minhas redes sociais, esses dias eu tive curiosidade de achar no Facebook, a primeira vez que eu fiz um texto criticando o Bolsonaro foi em 2013. As pessoas nem sabiam quem era Bolsonaro. Eu já identificava Bolsonaro como uma ameaça ao evangelicalismo brasileiro. Eu me lembro de, em 2016, ter escrito uma carta, apelo aos meus irmãos, Bolsonaro não representa a nossa fé. Porque eu já identificava também que o germe da perseguição dos elementos das individualidades pairava no imaginário da igreja e não havia sido enfrentado com a musculatura necessária por teologia de verdade, por teologia profunda, por leitura bíblica. Infelizmente, nós enchemos igrejas com discursos rasos, nós enchemos igrejas com pessoas que buscam muito mais identificar a si mesmos na figura do Cristo do que serem confrontadas pela verdade perturbadora do evangelho. Porque antes do evangelho te confortar, ele te corta como navalha. E as pessoas só querem o conforto, elas não querem o corte como navalha. Aliás, se tem uma coisa que é histórica, se tem uma coisa que é cristalina, é que o pecado, enquanto elemento espiritual formador da natureza humana, ele dividiu a nossa ética, ele dividiu a nossa moral, de tal modo que a gente enxerga os outros com absoluta dureza, crueldade, perversidade, impondo um tribunal de acertos que nós somos incapazes de praticar. E a gente é absolutamente condescendente com nós mesmos. E isso não é de agora, isso não é de ontem, isso está lá no Sermão da Montanha. Sabe, quando Jesus diz, vocês estão tirando o cisco do olho do teu irmão e não estão tirando o argueiro do próprio olho. O que ele estava dizendo com isso? Vocês são absolutamente misericordiosos consigo mesmos e perseguidores do outro, quando na verdade o pecado do outro é menor do que o teu. Isso, ao longo dos séculos, não foi trabalhado dentro de uma perspectiva de fé que conseguisse nos reconciliar a nossa moral coletiva com a nossa percepção individual. Então, é dentro desse adoecimento da compreensão de mundo a partir de uma leitura do Evangelho que surge o Bolsonaro gerando identificação. Por que a gente fala assim, todo suposto conservador é um hipócrita? Acabou até virando um atalho informacional, né? Ele fala que defende a família, mas tem amante. Ele fala que é contra o aborto, mas paga para amante abortar. Nem todos são assim, mas o Bolsonaro conseguiu sintetizar na sua prática, na sua retórica, um lugar de conforto para pessoas que sempre quiseram ser demasiadamente duras com o outro e absolutamente condescendentes consigo mesmo. Porque é isso que o Bolsonaro é. Ele sempre chamou o filho do outro de bandido, mas o filho dele, que tem irregularidades, ele não acha que a polícia pode abordar duramente. Ele sempre disse que o outro era inimigo da família, mas ele está no terceiro casamento tendo sempre trocado a esposa por uma mais nova. Ele diz que defende os valores cristãos, mas consegue, em poucos minutos de fala, fazer da sua prática retórica a antítese do evangelho. Então, ele gerou identificação com as pessoas que sempre quiseram distorcer a prática de fé para se perdoar e condenar o outro. Gente, que aula de teologia e de política, tudo misturado aqui. É um crossover de conhecimento, vocês tinham que ter isso. Ó, para quem tá na PUC TV, pausa, coisa rápida, breakzinho leve. Para quem tá no YouTube, já te falei, mas nem perceber. Olá, pessoas, estamos de volta aqui na PUC TV. Você do YouTube e do Spotify nem viu diferença, porque a gente só deu sequência.
Hoje recebendo Ava Santiago, vereadora, socióloga, flamenguista, mãe do Davi e malocrente. Quem quiser saber sobre malocrente vai ter que ouvir o nosso papo exclusivo no YouTube. Depois fala sobre isso. Ava, me diz uma coisa. Você é presidenta do PSDB goiano. De Goiânia. De Goiânia, né? Goianiense. Maravilha. O PSDB, agora puxando um pouquinho pro local aqui, ele não teve, vamos dizer assim, um resultado, ele não vem tendo um resultado muito expressivo há um tempo. Qual é a visão de vocês agora? Você que é uma jovem liderança do PSDB, como é que vocês estão enxergando o PSDB para os próximos pleitos, né? 2024, 2026, como é que vocês pretendem fazer uma retomada disso? Nossa, eu queria tanto saber essa resposta, porque ia me ajudar muito a pensar o que eu tenho que fazer aqui, porque eu acho que um dos principais problemas do PSDB, e é um problema que vem nos acompanhando em nível nacional nas últimas eleições, é essa dificuldade gigantesca de comunicar de forma direta e de se posicionar. Como eu disse, e é muito cristalina a minha percepção de que os partidos têm que ter lado. E o PSDB foi se apequenando justamente por não ter lado. Não dá conta de fazer oposição ao Bolsonaro, mas também não dá conta de concordar, não dá conta de decidir aonde vai estar. Quando ele era um dos lados, era mais fácil, parece, né? Mas só que a história, ela não está nas nossas mãos. Pois é. E a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter autopercepção para compreender isso. Eu estava lá em Brasília agora, tive uma discussão, assim, uma conversa muito boa com Tasso Gereissati, com Zé Aníbal, que são nomes clássicos do PSDB, o próprio ex-governador Marconi Perillo, Eduardo Leite, a Raquel Lira, estava todo mundo lá. E a nossa prosa é a seguinte: o partido vai fazer oposição ou vai ficar independente? Eu digo, vai fazer oposição por puro apego ao passado, das nossas disputas eleitorais? Será que isso cabe nesse momento de Brasil? Porque o PT já não é mais o mesmo, o Lula não é mais o mesmo e principalmente o Brasil não é mais o mesmo. Então por que o PSDB precisa estar no mesmo lugar? Nós temos outros antagonistas, e se nós, enquanto agentes da democracia, não entendermos que o nosso maior antagonista é a fome nesse momento, e a gente não conseguir se alinhar e se alinhar não significa ser adesista, não significa atropelar as diferenças, significa ter habilidade política capaz de construir uma agenda de convergências que consiga viver simultaneamente com as diferenças que nós vamos disputar. Isso é tão importante, isso é mostrar compromisso com o Brasil. A gente não mostra compromisso para o Brasil apenas apontando o erro dos nossos adversários. A gente mostra compromisso com o Brasil conseguindo enxergar onde nós e os nossos adversários podemos atuar juntos para melhorar a vida das pessoas. E é isso que o PSDB precisa fazer se quiser manter a sua relevância e, quiçá, resgatar ou alcançar novamente a relevância que já teve quando a redemocratização nos alcançou e nos alçou ao posto de protagonista da política nacional, né? No cenário local, eu acredito que nós zeramos a fatura. Eu digo nós porque Marconi perdeu a eleição, mas teve quase 700 mil votos. E o que a gente lê é que a crise causada por aquela operação e tudo, ela já foi. Uhum. Não foi isso que derrotou o Marconi na urna. Nosso maior temor era de que ainda houvesse ressentimento do eleitorado goiano em relação a ele. Não há. O que houve foi, aqui em Goiás, uma onda bolsonarista de véspera que aconteceu no Brasil inteiro. Veja você, a gente imagina que Onyx estava lá em 4º lugar, foi para o segundo turno na frente do Eduardo Leite. Quem poderia esperar por isso, né? Quem poderia esperar que o Bolsonaro chegasse com 1,5 ponto de diferença do Lula agora na reta final do segundo turno? Então a onda bolsonarista de véspera é um fenômeno que eu não consigo te decifrar, né? A história vai nos ajudar a interpretá-lo. Nós estamos no meio do furacão agora, e foi essa onda que tirou do Marconi a cadeira que estava dada como certa no Senado. Mas nós zeramos, viramos a página e agora precisamos construir teses para o Brasil. Isso me cansa um pouco na forma como a política vem caminhando, porque eu sinto muita falta da construção de teses. Quais são os pontos que nós vamos defender? O Lula é só o operador disso. Eu quero saber quais os pontos nós temos de convergência com o Lula e quais os pontos nós vamos fazer oposição. É assim, pelo menos, que eu toco o meu mandato na Câmara de Goiânia. Eu sou a única vereadora de oposição ao prefeito e eu tenho os meus projetos, eu sou recordista de leis aprovadas, porque a base do prefeito vota nos meus projetos, mesmo eu sendo oposição a ele, porque isso é política de adulto. Essa política tacanha, mesquinha das acusações, deixa pro Twitter, deixa pro TikTok. A gente precisa construir entregas, e a gente não constrói entregas andando só com amigos e só com aliados. Não, com certeza. Essa percepção de
Vamos tentar entender até onde as divergências vão, mas as convergências são importantes para gente fazer a coisa andar, porque eu gostei dessa frase, política de adulto. É isso aí. Tem que extrapolar esse negócio. Mais uma pergunta que, cara, tá rodando, em Goiânia tá rodando, o estado tá rodando, o bastidor tá rodando, 24 já começou, vamos falar a verdade, a campanha já tá aí. 2024. Olha, eu vou ser legal agora, hein? Marconi, Matheus ou Ava, quem vem prefeito pelo PSDB? Eu posso falar por mim, né? Marconi é uma pessoa, o Matheus é outra, e como já diria Racionais, cada favelado é um universo em crise, então eles que se virem com as suas respostas. Eu preciso entregar mais no meu mandato enquanto vereadora e eu preciso entender qual vai ser a Goiânia que nós teremos daqui 2 anos. Eu não sou dada às precipitações, eu sou dada às entregas paulatinamente até a gente pavimentar um caminho. Eu estou à disposição do partido e, mais ainda, eu estou à disposição de uma frente democrática para operar onde eu jogar melhor. Eu não jogo nas 11, né? Eu preciso saber onde eu vou jogar melhor. Eu costumo ser uma excelente lateral esquerda, mas se precisar também ser atacante, eu sou. Então, estou à disposição do meu técnico. Essa foi a boleiragem mais inesperada deste programa de hoje. Pessoas do YouTube e pessoas que vieram agora da PUC TV, porque a Ava chamou, a mulher mandou, vocês vieram, com certeza. Gente, aqui do YouTube, o papo agora vai ficar quente, hein? Vai ficar bom. Primeira pergunta que eu queria ter feito lá no primeiro bloco, lá na PUC TV, é a seguinte: me conta dos bastidores do seu encontro com o Lula. Eu preciso saber como é que foi isso. Cara, é impressionante como as pessoas ficaram obcecadas por isso. Não, mas é óbvio, cara. É muito engraçado. Não é só o presidente da República. Você tava trocando ideia com o cara, dando abraço, tirando selfie. Não, e as pessoas me perguntam se o Lula é cheiroso, cara. É sério? É a pergunta que eu mais recebo. Que não é nem o que loucura. vocês conversaram. É, e aí, o homem é cheiroso? E eu vou te dizer que ele não estava perfumado, ele estava com um cheiro natural de democrata, assim, sabe? Foi interessante isso. Mas olha, eu não sei, porque do nada, dentro de tudo isso que aconteceu, o Lula começou a me seguir. Eu até brinquei, cara, o Lula me segue no TikTok. Eu vi seu tweet sobre isso. Véi, que loucura. Ele me segue no TikTok, no Instagram, no Twitter, em tudo. E aí, eu acredito que a campanha do Lula demorou demais para fazer os acenos aos evangélicos. Mas eu entendo essa demora também, que era até, pelo que eu descobri lá nos bastidores, era até uma disputa de visões de mundo, em que a Janja, por exemplo, sempre foi contra fazer acenos mais para campos de fé. Ela queria que a gente falasse sobre o Brasil e ela não está errada. Ela não está errada. Pelo contrário. Politizar púlpito é o terrível, cara. Exatamente. O que a Janja pensa e eu penso como ela nesse aspecto? Se você falar de fome, qualquer pessoa comprometida com a verdade, seja ela ateia, seja ela crente, seja ela umbandista, ela vai ser inserida nessa conversa. Se você falar de acesso à universidade, qualquer pessoa, independente da sua matriz de fé, vai querer que essa conversa aconteça. Entretanto, a gente tem 2 cenários. A gente tem o cenário do Brasil que você constrói, a gente tem a porta por onde você entra, e essa porta é a urna. Não adianta a gente ter puritanismo na urna. Você sabe do que eu estou falando, você sabe de... Aliás, o Lula foi republicano demais. Ele jogou muito, muito, muito acima, no creme de la creme, e em vez de vir aqui na camada do pré-sal, onde o bolsonarismo opera. Ele não deu nenhuma na canela. Não e teve deu. gente brava com isso, inclusive, porque não não deu nenhuma na canela. Elegante, né? Mas eu também... É como diz a canção, né? Um homem com uma dor é muito mais elegante. Então, o Lula teve dores muito, muito nevrálgicas, né? E principalmente a prisão e depois a anulação do seu processo. O Lula ficou mais de 1 ano preso, cara. Imagina isso, né? Então, nesse sentido, por isso a campanha demorou. Acho que eles estavam num processo de disputa interna para entender se esse aceno seria feito ou não. E decidiram por fazer. E eu já estava fazendo isso de forma orgânica. E o que eles identificaram em mim, segundo uma conversa que eu tive, e eu estou revelando aqui agora para você, eu não tinha falado sobre isso ainda. Falei. Uma conversa que eu tive com a Glaze, só eu e ela, depois do evento, inclusive. Eles pecaram na linguagem, porque eles já tinham aliados evangélicos ao longo dessa jornada, só que eram aliados evangélicos
com um discurso refinado pelo progressismo, de tal forma que ele não gerava calor no coração de quem precisava ser mexido pela emoção. Faltava uma malocrente. Faltava alguém que, como eu disse lá, canelinha de fogo, sapatinho de poder. Porque, vou dar um exemplo, um nome, Henrique Vieira. Um baita comunicador, acabou de ser eleito deputado federal. Mas o Henrique Vieira tá no hype da esquerda muito mais do que sabendo o que a tia do círculo de oração precisa enfrentar para lavar a roupa para fora, voltar para casa, sustentar o filho e visitar o neto na prisão. Então, essas camadas inusitadas da minha jornada, por que eu digo inusitadas? Porque hoje a pessoa que liga aqui e olha para mim com esse vestido verde, esse batom vermelho, essa pele reluzente, a pessoa não imagina quais foram os caminhos que eu cheguei até aqui. São caminhos de favela, são caminhos de morte, são caminhos de fome, de privação, de dor. Isso me formou. E isso está diretamente entrelaçado com a minha relação com o Evangelho, especialmente com a minha matriz, a Assembleia de Deus. Então, quando eles me descobriram falando sobre tudo isso, Lula falou, eu quero essa garota. E foi muito rápido. Sobre tudo isso na linguagem que você usa, que é mais acessível, né? Exatamente. Foi o que a gente falou no bloco anterior. Cara, se você me deixar 3 horas falando de Bíblia, eu dou conta numa boa. Eu aprendi a ler na Bíblia. Durante muitos anos, a minha família não teve outro livro em casa. Não é a minha família, eu e meus pais, mas a minha mãe e os pais dela, né? Era o único livro que eles tinham. É a base da alfabetização. Então, toda a minha visão de mundo é formatada por isso. Foi assim que o Lula me descobriu. Foi muito doido, porque eles me ligaram na terça pra eu ir pro evento que já era na quarta. Em São Paulo. Aí eu falei, bicho, a passagem tá R$6.000, se vocês pagarem eu vou. Aí eles, não, claro, é o presidente que tá convidando. Só que na minha cabeça, eu ia pra ser uma das lideranças presentes no evento. Eu jamais imaginei que eu ia falar e compor mesa. Eu não sabia. Tinha 400 pastores lá. Tinha deputados federais, tinha governadores. Eles não sequer compuseram mesa. Então, na hora que eu cheguei, eu fui entrando com a minha mochilinha, meu Vans. Você viu as fotos, o povo assim, meu Deus, cara, essa garota vai de Vans falar no evento do Lula. E aí eu cheguei com a minha mochilinha, meu Vans assim e tal, com a carinha de menina. E aí eu fui pra conversar com pessoas que já eram fãs, que já queriam tirar foto. Aí chegou um segurança do tamanho do mundo e falou assim, eu preciso levar ela ali. Eu falei assim, não, deixa eu só gravar um vídeo aqui com o meu amigo. Aí ele, não, o presidente quer falar com você. Aí me levou pra uma salinha. Eu falei, não, isso não está acontecendo, meu Deus. Eu tava com uma amiga que é jornalista lá em São Paulo, e eu puxei ela, ele falou assim, não, só você. Na sala, só você, depois ela vem. Aí quando eu entro na sala, tá Gleisi, Marina Silva, Ariovaldo Ramos, Gilberto Carvalho, que foi secretário da Presidência da República, e Elisiane Gama, a senadora, sentados, pensando os pontos que a gente ia trabalhar. Aí eu perguntei para Gilberto Carvalho, por que eu tô aqui? Que ótimo isso. Aí ele, a senhora vai falar? A senhora vai falar? A senhora vai compor mesa. Aí eu, quê, velho? Aí, de repente, chega Lula e Haddad, se não me engano, não lembro quem chegou com Lula. E aí, Lula pede um café e a gente começa aí eu fui apresentada a ele por Gilberto e Gleisi. Ele não me deu muita moral, porque ele deve ter pensado, quem que é essa menina aqui também, né? Essa eu não conheço do rolê. Aí depois Gleisi falou assim, essa menina aqui é a voz mais potente entre evangélicos dessa geração. Gleisi disse isso a Lula. Aí Gilberto complementou. E é vereadora de Goiânia e presidente do PSDB lá. E levou a executiva dela inteira a apoiar o senhor. Aí Lula olhou pra mim. E aí Lula vira pra mim e diz, por que você não vem pro PT, minha filha? Aí, primeira frase, depois do oi. Aí eu disse a ele, olha, aí o senhor vai ter que negociar, né? A gente vai ter... Aí eu subi meu passo, depois saí de lá, liguei pro Marconi, Lula me chamou pra ir pro PT, querido. Tá louco? Vamos valorizar esse bagulho aqui e tal. Daí Jogador a cara agora. Fomos pra mesa, foi uma conversa muito rápida. Aliás, minto, chamei Lula pra ir no Breguelas. Porra! No samba aqui. Aí eu quero ir também, se eu quero ir. Sim, chamei Lula pra ir no Breguelas, isso foi muito maravilhoso também. E aí fomos pra mesa. Qual não é a minha surpresa? Que eles montaram, você conhece composição de mesa, geralmente é por ordem de importância, do meio para as pontas. Simplesmente estava Lula, Alckmin, ao meu lado a professora Lúcia França, que era candidata a vice do Haddad, e esposa do Márcio França, que é governador de São Paulo, e eu. E aí, depois, as outras pessoas, senadores e tarará. Eu, assim, na composição de mesa, eu tava mais perto do Lula que a Benedita. Tava mais perto do Lula que a Marina. Caraca, e tal. Nas falas, quem fez fala?
Glaze para abrir, Benedita, Marina, Elisiane e Ava Santiago. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E a minha grande surpresa foi que era realmente, a intuição da Glaze estava correta. O que eu falei era o que eles estavam precisando ouvir, porque eu fui aplaudida 4 vezes em 3 minutos, depois aplaudida de pé. Nem o Lula. Massa, hein? Nem o Lula foi aplaudido de pé. Que massa. Então, assim, depois Blaze me ligou e falou, que pena que a gente conheceu na última semana. Mas agora a gente tá construindo outras agendas e vamos continuar trocando figurinhas. Não, já vem na pergunta próxima aqui, mas então, vai rolar um espaço do governo do Lula? Sendo muito honesta, isso pode soar arrogante, mas não é. Eu só aceitaria se fosse o ministério. Eu sei que o ministério não tem chance. Por quê? Porque eu preciso construir meu mandato. Não faz sentido eu, que sou uma pessoa eleita pelo povo, deixar um mandato que foi me dado pelas mãos do povo para ser funcionária em outro lugar, sendo que eu tenho coisas para entregar em Goiânia. O que eu tô disposta a fazer pelo governo federal é contribuir com ideias, com agendas, com soluções que eu acho que a gente fez coisas muito revolucionárias aqui. A gente elevou o nosso trabalho aqui em Goiânia ao nível de eu receber pedidos de deputados, de senadores, pedindo consultoria sobre projetos de lei de uma vereadora. Isso nunca tinha acontecido. A escola do Legislativo que nós estruturamos na Câmara de Goiânia recebeu um convite para fornecer mentoria para a escola do Senado. Muito bacana. Sabe? Então, é assim que eu quero contribuir. Eu quero contribuir como uma democrata que acredita na política e não como uma carguista que faz movimentos dessa dimensão apenas para compor governo. Essa sua fala é tão foda. Porque assim, você simplesmente esquematizou, exemplificou o que eu falo para todos os meus alunos que estão me assistindo aí e para os meus clientes de consultoria. Quem não tem projeto faz parte do projeto de alguém. Você deixar claro que você tem o seu projeto. E aí você vai encaixando as peças de acordo com como elas vão acontecendo. Isso é muito bom. Falando em projeto, e aí pro pessoal que tá vendo no YouTube agora, Brasil todo tá rodando, você trabalha muito com uma coisa que eu acho muito foda, que é o lance da mãe trabalhadora. Conta pra galera como é que foi isso, cara. Como é que você entrou de fato nessa luta? Porque é uma luta, né? Há vários projetos em relação às mulheres, mas você focou, cara, a mãe trabalhadora, que aí está implícito, né, em mãe trabalhadora uma porrada de outras privações e limitações e dificuldades. Como é que foi essa dinâmica de chegar na Câmara tomada por homens e trabalhar firme em cima dessa pauta? Obviamente que a minha experiência individual, ela aguçou muito a minha percepção sobre esse tema. Eu já era sensível a essa temática, mas depois que eu me tornei mãe, uma mãe trabalhadora, e descobri como nós vivemos em um mundo absolutamente distorcido, que celebra a maternidade, que diz que é a coisa mais linda do mundo, mas que é cruel com a mulher assim que ela se torna mãe, eu entendi que essa distorção... Assim que ela engravida, né? É assim que ela engravida. Exatamente. Assim que ela ficou grávida, parece que muda, cara. Na real, hoje eu tenho aprofundado a minha leitura sobre isso, até antes, a perspectiva da gravidez. Tanto é que nas entrevistas de emprego perguntam, você é mãe, você quer ser, quando você pretende ser? Então, tudo isso, Marinho, foi muito importante para eu compreender o que hoje eu entendo como sendo a agenda mais transversal, central e fundamental para o país. Porque a mãe trabalhadora, ela não é uma agenda de gênero e ela tampouco é uma agenda social. Ela é uma agenda intersetorial, porque quando você coloca os elementos que compõem essa figura, esse personagem, mãe trabalhadora, no centro, você tem desdobramentos imediatos na economia, na segurança pública, na saúde pública, na educação pública, no índice de desenvolvimento humano. Porque uma mãe trabalhadora, quando ela consegue acessar emprego e renda com dignidade, o efeito em cadeia disso, ele está diretamente ligado à qualidade da aprendizagem da sua criança, ele está diretamente ligado à qualidade do consumo daquela comunidade, e uma comunidade que consome melhor e que aprende melhor também tem menos ocorrência de crimes. Uma comunidade que tem menos ocorrências de crimes porque consome melhor e aprende melhor também onera menos o SUS. Então,
esse é o investimento, na minha avaliação, mais eficaz para o Brasil. A gente tem falado muito sobre a fome, sobre os quase 35 milhões de brasileiros passando fome. Eles estão em famílias chefiadas por mulheres, mais da metade em famílias chefiadas por mulheres. Então, como eu sempre digo, assim como a riqueza, a fortuna, o acúmulo tem cara, e é a cara de um homem branco e herdeiro, a pobreza, a miséria, a fome, a precarização no Brasil também tem cara. É a cara de uma mãe, geralmente negra, periférica, com sua criança no colo. É impressionante como nós vivemos em um país que distorce aquilo que prega, daquilo que vive, quando nós dizemos que amamos as nossas crianças, né? Esse fantasma da ópera, porque é algo tão genérico, né? As nossas crianças. Como é que nós amamos as nossas crianças, defendemos as nossas crianças, se as crianças são a população mais vulnerável, a que mais passa fome, a mais suscetível aos arroubos econômicos, aquela que o mercado, essa mão invisível, não enxerga, mas que nós enxergamos quando colocamos o nosso carro em um sinaleiro em qualquer esquina movimentada de Goiânia. Então, quando você fala de mãe trabalhadora, você não está falando apenas de um recorte, você está falando do Brasil, porque o Brasil que colocar o projeto de país, que conseguir priorizar a mãe e suas crias, ele terá como efeito e consequência imediata a melhoria de todos os índices, se tornando um país mais justo e menos desigual. E aí é claro que a gente está falando de política de Estado, né? Não tem que ter uma coisa perene, uma coisa que de fato vá não focar num único ponto, mas numa associação de elementos que vão compor, né, a transversalidade da política, um ambiente, né? Onde essa mãe possa, de fato, ser trabalhadora, ser mãe, ser mulher, porque ela vai ter condição de viver, cara. Eu acho que o foda é isso, a gente não... essa mulher não vive, ela sobrevive. Exatamente. A gente tem que passar dessa fase da sobrevivência do Brasil. Tem um aspecto importante, trazendo para a Câmara de Goiânia. Primeira coisa que eu fiz foi montar uma equipe de mães. Isso é muito crucial para entender como eu consegui entregar tanto em termos legislativos. Eu tenho 9 mães na minha equipe, de filhos pequenos. E quando essas mulheres vieram trabalhar na Câmara, elas próprias elas não entendiam que elas estavam trabalhando num lugar que elas podiam exercer a maternidade na sua plenitude e entregar também muito do seu trabalho. Porque todas essas mulheres, incluindo a mim, todas nós, passamos por assédio moral, econômico, psicológico no mundo do trabalho em virtude da maternidade. Então elas encontraram esse lugar. Uma coisa que eu sempre conto, porque é bonito, é tocante, foi que quando eu cheguei na Câmara, essa mulherada toda, a gente descobriu que não tinha trocador, né, no banheiro da Câmara de Goiânia. Imagina, a capital mais importante do Centro-Oeste, sabe? Não tinha o básico. E tem muita mulher que trabalha na Câmara. Que trabalha, que precisa ir encontrar um vereador, que vai numa solenidade e assim por diante. E aí nós fizemos uma vaquinha entre nós e montamos o Gabinete Kids, que é a nossa brinquedoteca da Câmara de Goiânia. A gente tem brinquedo, a gente tem livro, a gente tem tapetinho, a gente tem tudo. A gente gastou R$300. Putz, cara. Cara, esse gasto tão pequeno foi um soco no meu estômago, porque deixou muito, muito límpido que não se trata de falta de recurso, mas de falta de vontade política. Não é que nós não temos recurso para fazer, é que nós nunca fomos, não é nem que não seja prioridade, nós nunca chegamos a existir na agenda da esfera pública. Eu digo que defesa de família, defesa de criança, defesa de educação, você não faz na retórica, você faz no orçamento, você faz destinando verba, você faz entregando produtos reais, sabe? Então, o Gabinete Kids, ele é uma estrutura tão revolucionária. Ele começou no meu gabinete, hoje os outros servidores, as outras servidoras dos outros gabinetes pedem para usar, as mulheres que a gente aciona para serem voluntárias no nosso mandato usam, são muitas, muitas camadas de pertencimento. Hoje a Câmara de Goiânia é a única Câmara municipal dos 246 municípios do estado que tem um espaço para mães e suas crias. Veja a diferença que faz quando uma de nós chega a um espaço como esse. Não, e assim, isso já é uma máxima que não tem como fugir dela. As pautas das mulheres são trazidas pelas mulheres. Quase 100% das vezes. E aí a questão assim, o homem, ele não percebe, como ele não foi criado para ser um pai e ter as obrigações paternais que a mulher tem na sua maternidade, ele não lembra, né? Ele não existe essa necessidade mas tem que ter um espaço para filho, mas aqui não é lugar de criança. Mas como não, se a mãe vai vir? Então assim, essa necessidade de mais mulheres da política, ela se comprova a cada momento. E num exemplo como esse, isso foi cristalino.
Falando em filho, você sabe, eu sou pai também, e o meu Benjamin é mais ou menos a idade do seu Davi. E aí eu me cobro um exercício diário de pensar, cara, como é que vai ser o mundo na juventude do Benjamin? E eu não dou conta. Eu tenho hora que eu entro um pouco da minha verve nietzschiana e vou pro pessimismo e tal. Eu fico pensando, como é que é pra você? O que você imagina que vai ser o mundo do seu Davi daqui uns 10, 12 anos, quando ele for jovem? Será que a gente vai ter avançado nessas pautas? Será que as mulheres vão ter conseguido ter mais protagonismo e ter preparado filhos melhores para um mundo melhor? Olha, tem uma canção que eu gosto muito, Coisa da Antiga, interpretada pela Clara Nunes, que aponta também que todas as gerações têm esse tipo de medo em relação à geração seguinte. E que esse medo não pode nos paralisar. Eu acho que nós temos desafios assustadores, mas eu entendo que o mundo do Davi vai ser um mundo melhor porque ele vai trabalhar para isso. Então eu tô criando o meu filho para ser um homem melhor, porque o mundo é o lugar onde a gente tem relacionamentos, né? Eu não sei, eu não saberei quantificar e experimentar as mazelas do mundo nessa atmosfera global genérica, mas eu saberei identificar a partir do mundo que eu experimento diariamente. Então, por que eu tô dizendo isso? Eu sempre conto essa história porque quando o Davi hoje tem 3 anos, quando o Davi tinha alguns meses, ele ouviu a sua primeira piada machista, que foi dirigida a mim, no caso, né? Que é, olha, você segura o Davi porque... Não, falou pro pai de uma garotinha, né? Você segura a fulaninha porque o Davi vai dar trabalho. Meu filho é lindo. Meu filho é uma obra de arte. Assim, quem não... Ava Santiago, meu Instagram, você vai ter lá barraco, entretenimento de qualidade e fotos do Davi. E o Davi tocando todo tipo de instrumento. Todos os instrumentos, exatamente. Conversa pelos cotovelos. E aí, falaram isso, você segura a fulana porque o Davizinho vai dar trabalho. Eu virei isso era uma pessoa assim, próxima, né, da família. Eu virei e falei, olha, eu não tô criando meu filho para que o pai de uma criança tenha que ter medo dele. Eu não estou criando o meu filho para que uma mulher precise, ao enxergá-lo andando atrás dela na rua, correr. Eu não tô criando meu filho para isso. Se você tá criando seu filho para isso, você tá criando seu filho errado. Aí ficou aquele climão, depois meu sogro até... Nossa, meu sogro é um diplomata. Nossa, mas precisava, né? Foi só uma brincadeira, ele falou sem pensar. Não existe isso. É ouvindo essas coisas, desde que nasce, que homens se tornam violentos. Nenhum menino que hoje é um abusador, que hoje é um estuprador, que hoje é um agressor de mulher, nasceu agredindo mulheres. Você para pensar que a gente tem, cumprindo pena no socioeducativo, meninos de 13, 14 anos que estupraram pessoas. Esses meninos, há 10 anos atrás, eles eram fofos, puros, lindos, como o Benjamin, como o Davi. Uhum. O que aconteceu no intervalo tão curto de tempo que garotos lindos, fofos e puros, bebês, se tornaram homens violentos? É o adoecimento diário, social, estrutural, que faz com que esses homens enxerguem e naturalizem a violência como método de existência de suas masculinidades. E se a gente não recuperar isso, se a gente não criar mecanismos de cura social dessas masculinidades, homens continuarão violentos. Mas você tá criando o Benjamin e eu tô criando o Davi para fazerem parte da cura e não da doença. É isso. Cara, excelente. Essa fala aí, ela tem que ser reverberada muitas e muitas vezes, porque o processo é esse, né? A gente vai ter uma sociedade melhor a partir do momento que a gente educar as nossas crianças de uma forma melhor. E aí isso se conecta com a sua pauta anterior. Irmão, quem são as nossas crianças que grupos políticos dizem cuidar tão bem, mas que não estão nem aí, estão comendo, se estão estudando, se estão se vestindo, se tem um espaço com a família, com pai e mãe para ter um pouco de lazer? Eu honestamente questiono. Ava, a gente está chegando já no final do nosso bate-papo, a gente poderia passar horas e horas aqui, né, fazendo aquelas lives intermináveis de certos presidentes, mas a gente tem compromisso, eu sei que você tem uma agenda muito lotada. Antes de finalizar, aquela pergunta que o meu coração quer saber. E o Mengão? A gente bate o Mundial esse ano agora? Olha, a nação tem que estar esperando por isso. Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu tava chegando de São Paulo do encontro com Lula, que foi no dia 19, e o meu aniversário foi no dia 20. Você não cornetou ele não, por causa do Corinthians? Óbvio que cornetei. Eu até postei que tem uma foto, tem uma sequência que foi hilária, que eu cheguei nele e falei assim, hoje vai ter festa na favela, viu? Porque o Flamengo vai atropelar o Corinthians, mas dia 30 a festa na favela é pela vitória do senhor. Aí ele morre de rir e tal.
E aí, nós fomos pros pênaltis, cara. E o que aconteceu? Um gol, 00:01. Bem no momento em que virou meu aniversário. Nossa. Falei, cara, se isso não é um sinal de Deus. Aí sai agora, com algumas ressalvas, a convocação, né, do Tite, mas eu tenho certeza que o Pedrinho, cara, e o nosso tesouro que nós entregamos pro mundo, que é o Vini Júnior, eu tenho certeza que eles vão entregar muito, e eu tô muito confiante que o Hexa vem, que o Mundial vem, porque já veio o Lula, porque já veio o fim do protofascismo institucionalizado no Brasil, e agora é só alegria, com certeza. É por merecimento agora. É, exatamente. Mas tinha que ter sido o Gabigol no lugar do Gabriel Jesus. Eu fiquei muito grilada com isso. A gente perde muito quando não tem um marrento vapo-vapo em campo. Eu quero deixar o meu registro aqui de indignação. Isso é sobre marra, ali tem muito. Ali é pesado. Inclusive disseram que ele não foi convocado porque a marra dele e do Neymar no mesmo campo não ia dar certo, entendeu? Tem questões aí de bastidores que são tensas. Minha amiga, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu tenho certeza que esse programa vai reverberar muito, porque tem falas preciosíssimas que você trouxe para a nossa audiência. E agora é você com a galera aí, para você deixar o seu recado, falar onde eles te acham, para continuar a bater esse papo contigo. Só uma questãozinha. Por favor, faz uma live você e a Marina Silva para debater essa teologia revista e remodelada. Cara, a gente tá numa conversa muito boa. Eu, Marina, Glaze e Elisiane, a gente... Elisiane é evangélica também, né? Super, da Assembleia de Deus. Inclusive, a Elisiane passou por uma tormenta, que foi na sequência do evento do Lula, a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão publicou uma nota de repúdio a ela. Caraca. Eles literalmente institucionalizaram no âmbito da fé o posicionamento político, o que é, além de um equívoco em relação à laicidade do Estado, um equívoco maior ainda em relação à fé. Haja vista que quem nos salva é Cristo e não o nosso voto, não o nosso candidato. Mas a gente já tem um grupinho aí que vai sair muita coisa boa. Nossa. Essa mulherada pentecostal, você vai gostar. Quero acompanhar. Deixa eu mandar aqui um beijo pra vocês. E sempre que vocês perguntarem pra alguém tá fazendo o quê, pense se você pode fazer junto, porque nosso trabalho na Câmara de Goiânia e também nosso trabalho que extrapola a Câmara de Goiânia, ele só é possível porque ele é feito a muitas mãos. Então, se você que está nos assistindo quer contribuir para que a gente construa espaços mais justos e menos desiguais, dá um alô. Meu Instagram, meu Twitter, meu TikTok, é tudo a mesma coisa, @AvaSantiago com 2 As, porque é bíblico, né, gente? Filho de crente é desse jeito mesmo. Beijão e até a próxima. Pessoal, valeu demais. Semana que vem estamos juntos de novo. Redes sociais estão aparecendo aqui. Agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aqui. O Elias, que novamente está lá fazendo seu papel de... sei lá o que ele faz ali. A Simone, que é a nossa produtora. A Amanda, a assessora da Ava, está aqui. O Rafa, ali nas picapes. O Nil, o Thalisson, o Samuel, a galera da produtora. Valeu demais, pessoas. Estamos de volta na próxima. E aquele brindezinho maroto para a gente fechar o que você está fazendo aqui.